um reconhecimento a uma forma de se fazer política aqui no Rio Grande do Sul que talvez o Brasil tenha esquecido, que não se apresenta como a regra no país nesse momento, que é essa política feita com firmeza e ao mesmo tempo com respeito, a de entender as razões do outro, entender as posições contrárias, que não há uma divisão entre essa gente ou aquela gente, mas uma só gente. E quem governa, governa para quem votou e para quem não votou também, para quem pensa como nós e para quem pensa diferente, e que há sempre que se estabelecer diálogo e buscar vencer e prosperar com base no argumento e arrastar com base no exemplo. Uma alternativa ao extremismo e um aceno a uma política de maior tolerância. Foi assim que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, se apresentou enquanto um articulador na construção de um projeto alternativo para o Brasil e possível candidato à presidência em 2022. Na quinta-feira, dia 11 de fevereiro, o Tucano se reuniu em Porto Alegre com importantes nomes do partido, de diferentes estados, e assumiu o compromisso de levar ao país as ideias e reformas que vem aplicando no território gaúcho. Então essa forma de fazer política que nós fizemos aqui fez o Estado prosperar. E é isso que eu estou sendo chamado pela nossa bancada a compartilhar, a levar para as nossas discussões no Brasil. Eu disse a eles, aceitarei a missão de levar essa experiência nas boas conversas que teremos Brasil afora, tanto quanto desejo também ouvir nas diversas regiões as boas experiências, a vivência que tem nos diversos assuntos, para que nós possamos, a partir daí, debater efetivamente rumos para o Brasil. O senador Rodrigo da Cunha, do Alagoas, foi um dos responsáveis pelo chamamento de Leite. Ele definiu o Rio Grande do Sul como um case de sucesso em gestão, com uma agenda dura, mas que teve resultados positivos para o povo. Cunha também mencionou qualidade de gestão do governador, que já foi criticado por entidades sindicais e pelo próprio Poder Judiciário pela falta de diálogo para a tomada de decisões. Entre pontos polêmicos, só para a gente lembrar, estão a lei orçamentária para o exercício econômico-financeiro deste ano, que tem um congelamento em todos os poderes, os debates sobre a volta às aulas, e lá em 2019 as discussões sobre as mudanças na previdência e carreira dos servidores. O governador evitou se nomear pré-candidato e apontou que o seu papel neste momento é apoiar a retomada de uma forma específica de fazer política. Ele estimou que no momento adequado vai ser definido quem vai liderar esse projeto, levando em considerações tanto a capacidade de gestão individual quanto eleitoral, ou seja, a capacidade de mobilizar votantes em todo o país. E oportunamente vai se discutir quem que pode representar esse projeto. Porque o mais importante para mim em 2022 é que o Brasil recupere um caminho de sensatez, sobriedade, ponderação e respeito, que foque a energia não para confrontos e cotoveladas entre as partes, que foque a energia toda política em entregar resultado. No Direto ao Ponto desta sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021, nós discutimos as implicações desse movimento. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. A principal disputa neste momento, antes da sucessão presidencial, é interna. O governador de São Paulo, João Dória, está fardado para disputar o Planalto. Apesar dele ter se capitalizado com o episódio do empenho pela vacina contra a Covid-19 no Brasil, algumas alas do PSDB estão insatisfeitas com a atuação do governador, que cogitou, inclusive, assumir a presidência do partido. Eduardo Leite negou qualquer racha com um colega de sigla e garantiu que a reunião de ontem não é uma reação a qualquer episódio político. A liderança do governador João Dória é respeitada e a história que o PSDB tem em São Paulo, com mais de 20 anos de governo, promovendo resultados positivos que são reconhecidos pela população daquele estado, merece todo o nosso respeito. Mas o que se está tratando aqui é da construção de um projeto nacional. E São Paulo merece todo o nosso respeito, mas o Brasil não se resume a São Paulo.
é parte importante de São Paulo. Conhecida como a locomotiva do país e, de fato, relevante, mas um país de dimensões culturais, de dimensões continentais, culturalmente diverso, multifacetado, né, precisa de um projeto em que todos se enxerguem. Então, não há reação nenhuma e não há distanciamento específico em relação a ninguém. O chamamento do governador para um papel de liderança nacional também deve ter impactos para a política do Estado, que deve passar por um escrutínio maior. Para discutir esse movimento que quer lançar o Pelotense como alternativa do PSDB à sucessão de Jair Bolsonaro, nossa convidada é Maureen Xavier, editora de política do Correio do Povo. Quem conversa com ela é meu colega Vitor Figueiró. Sobre esse movimento pro Eduardo Leite, se é uma surpresa ele estar sendo considerado para o pleito em 2022. Como tu avalia? Pois é, pensar no governador Eduardo Leite, uma ambição para ele nacional em 2022 não chega a ser uma novidade, né? Para quem está acompanhando as discussões políticas, desde o momento da campanha, e acompanhando um pouco a trajetória política dele, de quem foi vereador de Pelotas, prefeito de Pelotas, governador do estado, fica difícil, né, projetar alguma coisa que não fosse alguma ambição nacional de maior relevância, uma vez que o cargo, né, de governador do estado ele acaba sendo na parte do executivo mais alto. Então, pensando dessa maneira, a gente já podia prever, né, alguma ambição nesse sentido. O governador, desde que ele assumiu, né, ele tem tido uma inserção nacional, não só ele, né, as discussões que já vinham acontecendo também já davam uma maior visibilidade ao governador. É importante, eu acho, também fazer algumas considerações, né, no que empurra ele para esse novo momento. Entre outras coisas, é o portfólio que ele conseguiu construir no Rio Grande do Sul ao longo desses 2 primeiros anos de governo, com aprovação de reformas, principalmente a administrativa e a previdenciária. Lembrando que ainda tem uma parte que está em discussão na Assembleia Legislativa, que é a previdência dos militares. Porém, olhando no cenário mais macro, são áreas importantes na comparação com outros estados, né, que fizeram, e isso ele deixou muito claro para os deputados que estiveram presentes e também que elogiaram muito, né, o trabalho do governador. Então, acaba sendo, sim, um passo a mais na carreira dele, e agora é ver como é que ele vai exatamente desdobrar, né, esse movimento, uma vez que, como internamente o governo chega neste momento ao segundo tempo, né, na comparação um jogo de futebol. Já foram os primeiros 45 minutos, agora tem os outros 45 minutos, e o governador ainda tem uma agenda, né, de ações aqui no estado que está em andamento. Então, não chega a ser uma novidade, porém, 2022, pensando em definições políticas, ele ainda tem um caminho bem longo a ser seguido. E quem de dentro do PSDB que está por trás dessa, digamos assim, alimentando essa ambição que é, como tu comentou, é própria dele também, né? Um desejo que ele tem. Ontem o governador, na quinta-feira, né, ele fez uma coletiva, e acho que é bem interessante porque ele citou que não basta querer ser presidente ou querer ser candidato à presidência, é muito mais uma situação que é construída, né? Tu tem que ter um perfil gestor, tu tem que ter bagagem política e tu tem que ter capital eleitoral. Em outras palavras, tu tem que ter votos, né, para poder se cacifar para essa disputa. Então, nesse primeiro momento, ele se apresenta e ele é tido como uma alternativa a um movimento interno do PSDB em relação ao puxado principalmente pelo governador de São Paulo, João Dória. A gente tem uma situação que, né, ontem, após o evento, os parlamentares e o próprio governador pontuaram muitas vezes que não se tratava
de uma reação, né, que esse encontro já estava marcado há mais tempo, que essa aproximação já deveria ter começado há mais tempo, porém, ela aconteceu num momento muito emblemático, né? Ela aconteceu numa semana em que o governador paulista, João Dória, estava fazendo um movimento para que a bancada tucana no Congresso fizesse uma oposição mais firme contra o Jair Bolsonaro, que, né, tudo isso é o que está vinculado, é 22, a sucessão de Bolsonaro, e que isso acabou gerando um mal-estar, né? Os deputados ontem, ao elogiarem o governador, eles não estavam apenas elogiando o governador, eles estavam destacando muito as suas qualidades políticas, vamos dizer assim, o seu tom conciliador, a maneira de fazer, né, as coisas. E aqui eu trago, inclusive, uma manifestação que foi feita por o deputado mineiro, o Paulo Abiacchio, né, que destacou que não basta saber a solução do problema, tem que saber como fazer para resolver o problema. E que o brasileiro estaria, né, farto do radicalismo, e que essa postura, essa maneira de lidar de Eduardo Leite seria mais, vamos dizer assim, adequada, né, nesse momento que tornou, né, que acabou, vamos dizer assim, dando sustentação maior para essa tentativa. Mas o desafio, né, de ser candidato, desse momento, ele é um movimento de alguns integrantes parlamentares, né, da bancada federal, deputado, da bancada estadual, obviamente, aqui do Estado, e de senadores. E junto nesse cenário todo, a gente vai ter, nessa sexta-feira, a reeleição de Bruno Araújo à presidência do PSDB, o que é um ponto positivo, né, para o governador. A gente já começar a fazer as contas aí da comparação, mas a gente tem Dória bem à frente, né, e o Dória ele tem uma característica, vamos dizer assim, que pesa muito a favor dele nesse momento, é que ele acabou, né, batendo de frente com o Bolsonaro ao longo desses 2 anos, né, lembrando que o Dória acabou se elegendo, né, com essa proximidade com o Bolsonaro, acabaram, né, romperam, e nessa discussão, principalmente da pandemia, o Dória ganhou muito destaque, briga pela vacina, né, quem é o pai da vacina, e se a gente for lembrar, no dia que a Anvisa anunciou a Coronavac, né, que ela é produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo, enquanto o Planalto se organizava para fazer um evento de lançamento da campanha, o governador João Dória foi lá, já chamou, já começou a vacinação minutos depois do anúncio, que era exatamente para conseguir essa visibilidade nacional. Então, não é uma disputa fácil. O PSDB, né, da política, sempre se brinca que é o ninho tucano, nem sempre ele, e assim como todos, né, como outros partidos, as decisões não são tão simples e tem muitos interesses. Então, tem sim uma ala, né, de parlamentares que estava insatisfeito com o governador João Dória, com a postura dele, encontrou no Eduardo Bolsonaro uma liderança que pode vir a crescer mais no âmbito nacional e com uma postura ou como uma maneira de fazer política que fosse mais adequada nesse momento, segundo as projeções desses parlamentares. E tu acredita que desses próximos 2 anos eles vão se antagonizar, assim, um vai ter uma postura de uma forma, o Leite de uma forma, o Dória da outra, para justamente eles apresentarem diferenças para poder serem uma alternativa única? Pensar numa alternativa única no PSDB com o Dória do Leite no mesmo palanque pode ser ainda um pouco, talvez, difícil de prever. Mas, sim, eles têm posturas nacionais um pouco tanto quanto antagônicas. Né? Como a gente estava falando, o governador Eduardo Leite ele conseguiu vitórias importantes no Estado com uma maneira de negociação, de diálogo. Não estamos aqui dizendo que foi tudo por consenso e nem que foi tudo da maneira que o governador queria, e a gente pode citar vários exemplos de que o governador teve que ceder
né, teve que fazer essa negociação e, perto das suas propostas originais, não obteve o resultado. Um exemplo foi, por exemplo, a reforma tributária, né, que o governo apresentou no final do primeiro semestre do ano passado, viu que não ia conseguir, recuou, né, retirou o projeto de pauta. Então, tem essas características, né, do governador que são um tanto quanto diferentes do governador João Dória. E eu acho que esse é um ponto que ficou bem, que foi muito reforçado o evento que teve ontem, o encontro, né, que teve ontem, é que os parlamentares tucanos, eles estão muito preocupados em não serem oposição por oposição, né? E isso deve ser um discurso que deve estar mais presente. Eles querem fazer aquela que se chama uma oposição responsável, né? No que nós divergimos, mas não apenas bater por bater, né? Inclusive eles falaram em alguns momentos, né, que o objetivo não era né, prejudicar o governo federal, mas sim abrir brechas, né, para fazer o seu caminho. E também foi citado, eu acho que é importante a gente lembrar, quando a gente está olhando o perfil, né, o governador João Dória, ele tem uma visibilidade muito maior, né, claro que para o próprio São Paulo, né, ter o seu protagonismo no âmbito nacional, as próprias lideranças. Basta a gente lembrar que candidatos do PSDB à presidência, nos últimos anos, a gente pode contabilizar o Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, José Serra, Aécio Neves, eixo São Paulo e Minas Gerais. Então, seria um pouco sair desse núcleo e apresentar uma voz nova. Então, acho que a tendência agora é que, claro, que quando tu assume uma postura mais agressiva, e agressiva que eu estou dizendo não é violenta, mas é mais agressiva de marcar posição, como o próprio Dória tem feito, né? Ele não esconde que ele é pré-candidato à presidência da República, ele não esconde que esse é o desejo dele. No momento que tu assume isso, tu começa também a ser alvo, né? Tu começa a ser visado pelos seus adversários e tu começa a ser rebatido. E um pouco foi isso que aconteceu, que a gente viu ao longo da pandemia do ano passado, de 2020, entre o Dória e o Bolsonaro, né? Quanto mais um batia no outro, mais aumentava o desgaste também. E acho que talvez o PSDB tenta fazer essa outra via para sair um pouco desse racha, né? Esse duelo de forças. Porém, pensando no resultado pífio que o PSDB teve na última eleição, em 2018, o partido tem muito que trabalhar no sentido de aparar essas arestas, ter um candidato ou ter uma candidatura robusta para realmente tentar fazer frente, que é o que eles pretendem, né, em 2022, contra ser uma via que não seja o PT de esquerda e nem o bolsonarismo. Então agora vai ter mais desdobramentos ainda, tem bastante água pela frente. Então, só para a gente fechar, então o Eduardo Leite, ele tem assim para ganhar ele já tem alguma visibilidade, mas uma maior visibilidade nacional ele tem mais um ano e alguns meses como governador do Rio Grande do Sul. Que medidas tu acha que ele vai, como isso vai afetar? Ele vai, por exemplo, aumentar um pouco o tom sobre a pandemia para marcar a posição para o país inteiro? Que forma, o que ele vai buscar para ganhar essa visibilidade que, como tu disse, hoje o Dória tem mais que ele, né? O que acontece? Uma das questões que os parlamentares pontuaram ontem foi, e eles evitaram muito falar em pré-candidatura, né? Mas qual foi o chamamento mesmo de ontem? É que esse modelo, esses resultados, eu gosto de ver isso até como um portfólio, e é interessante porque os parlamentares que participaram do encontro, eles realmente ganharam um portfólio com as ações que o governador, ele é um carro-chefe, e ele seria o argumento para o governador percorrer o país, né? E se a gente for pensar,
outros candidatos, né, outros ex-candidatos fizeram movimentos similares. A gente pode lembrar, por exemplo, mais recentemente, Eduardo Campos, né, que na eleição de 2014 acabou falecendo, mas antes ele era governador de Pernambuco e ele fez exatamente um trabalho bem similar a esse, percorreu o país, né, participou de inúmeros compromissos e agendas e debates apresentando as reformas que ele tinha feito no Estado, como ele tinha tido resultados positivos e foi apresentando. Esse foi o chamamento. O chamamento é que o governador amplie a visibilidade das suas conquistas, esteja mais presente em Brasília nessas discussões nacionais. E acho que a gente pode lembrar que o próprio Estado está muito relacionado nessa questão de Congresso, por exemplo, a própria adesão, que acho que é um dos grandes pilares que vem pela frente, que é efetivamente a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal, né, porque isso encerra um dos pilares de dificuldade financeira do Estado, que é pagar a dívida com a União, que hoje está, né, por meio de liminar suspensa, que pode cair a qualquer momento, e que vai ser uma dívida que no momento que cair a liminar, o Estado começa a ter que pagar. É como se tivesse uma conta suspensa e que do dia para a noite ela voltasse a ser descontada. Então, o governo corre contra o tempo para resolver isso, e isso passa, sim, uma certa parte, pelo apoio do Congresso. Mas a ideia é que o governador seja mais presente. Bem, dentro dessa lógica, a gente pode fazer duas comparações, e eu gosto muito de citar, acho que é bem importante a gente citar nesse momento, a repórter aqui de política, a Flávia Benfica, ela fez um material na virada do ano muito interessante sobre a mudança de narrativa do governo do Estado. A gente teve 2 anos, né, de governo em que o tema crise esteve muito presente. Né, esteve muito presente, ele que foi que alicerçou as reformas administrativas e previdenciárias, como nós falamos, mas também outras reformas. Né? O governo conseguiu aprovar uma ampla reforma no Código Ambiental e conseguiu ainda fazer com que privatizações, que é um assunto que vem se discutindo há muitos anos, realmente se tornassem mais efetivos. Isso deve acontecer, inclusive, no caso de um dos braços da CE, no final do mês de março. Enfim, então a gente tem essa agenda que está em andamento, que é das privatizações, que é uma agenda basicamente tucana, né? No âmbito nacional, quem trouxe essa agenda foi o ex-presidente FHC. Isso é uma situação. Mas, além disso, o governo, agora no início do ano, apresentou um pacote. Então, a gente vai ter essa mudança de narrativa, né? Sai a crise e entra as conquistas. Né? O governador conseguiu colocar os salários em dias dos servidores, que vinham há quase 60 meses sendo pagos com atraso. Na primeira quinzena do mês de janeiro, ele anunciou realização de concursos públicos de cerca de 3,4 mil vagas, né? Uma coisa, a gente vai pensar, inédita nos últimos tempos, e tem feito outros movimentos também nesse sentido, de dizer, bem, uma parte mudou, não é mais crise agora, a gente precisa pensar para frente, né? Precisa também organizar. E nessa leva de projetos, que ainda tem a reforma da Previdência dos Militares, que está na Assembleia, ela abre uma discussão. Por exemplo, nessa sexta-feira, a bancada do PT na Assembleia, que, abre aspas, foi a bancada decisiva para o governador conseguir aprovar a manutenção das alíquotas do ICMS no ano de 2021 na Assembleia Legislativa, já se manifestou dizendo, bem, antes do governador percorrer o país, o governador precisa percorrer o Estado para ver a situação real. Voltamos àquele ponto que a gente falou, né? Conforme tu vai assumindo compromissos, tu vai virando alvo de maiores críticas também. E o governo pretende, né, encaminhar novamente uma reforma tributária, a expectativa é que seja ainda nesse primeiro semestre, que a gente sabe que, assim, esse terceiro ano de governo ele é meio decisivo, né? Tu tem até o final do ano para aprovar o que tu tem que aprovar e fazer o que tem que fazer. Ano que vem já começa super contaminado com a discussão eleitoral, os partidos agora na Assembleia também já vão começar a pensar no seu capital político. Quer dizer, eu apoiei o governador que está levando e ganhando visibilidade, né, por ações que a gente, né, botou a nossa chancela junto. Então, Sim. Isso vai começar a pesar também nas discussões partidárias.
E isso está associado, e daí as coisas vão se encaixando, né, como um quebra-cabeça. No início desse mês, na verdade foi no início dessa semana, o governador teve na Assembleia Legislativa, abertura do ano, né, legislativo da Assembleia, na Assembleia, e a primeira coisa que ele pediu aos deputados foi consenso, diálogo e parceria. Né? Tudo que ele precisa nesse momento é esse apoio. Agora a gente vai ver como é que isso vai se desdobrar nessas votações. Já tem votação prevista agora para início de março, então vão ser bastante coisa pela frente. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou o Eric Halpe, edição de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.